Olá, pessoal. Voltei, hein? Eu falei, voltei e vamos voltar com um exemplo. Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Então, para retomar a ideia da nosso vídeo anterior, o gráfico seguinte refere-se ao sistema químico H2 e 2 formando 2Hi, e ao qual se aplica o princípio de Le Chatelier. Então, tem o gráfico. Repara que pelo gráfico, em T1 aqui, você tem a perturbação, ó. As coisas estavam constantes, rolou uma perturbação. Qual foi a perturbação que a gente vê aqui? A perturbação, de repente, foi o aumento do hidrogênio, e que você fez em T1. A hora que você aumentou o hidrogênio em T1, o que começou a acontecer? A velocidade da reação direta ficou maior que a inversa. O equilíbrio deslocou para a direita. Deslocou para a direita no que sentido? Ó? No sentido de consumir o hidrogênio. E a hora que você desloca para a direita no sentido de, né, depois da perturbação, né, depois de ter jogado hidrogênio no instante T1 e tá mais para a direita consumindo hidrogênio, vai também consumir o iodo, certo? E claro que vai produzir o HI. E aí o sistema volta e atinge o equilíbrio em T2 aqui, como a gente está vendo, né? E aí vamos ver as alternativas. A adição de 2, que adição de 2? A adição de H2, né? Então a A e a E, por favor, devem ser jogadas fora, né? Então nós temos a adição de H2 em T2, não tem adição de H2 em T2, é a D. A adição de H2 em T1 aumentou a concentração de HI. A gente até fez uma análise melhor do que as proposições feitas nesse exercício aí, né? Então vamos para a próxima perturbação. A próxima perturbação é a perturbação, né, associada à pressão. Então, primeiro, né, você tem aqui o 2SO2 gasoso mais O2 em equilíbrio com 2SO3 gasoso aqui, né? Por que eu estou falando que se a gente aumentar a pressão, o equilíbrio vai deslocar para a direita? Então, vamos lembrar do princípio de Le Chatelier. Aumentar a pressão é a perturbação. Então, o que a reação vai fazer? A reação falou assim: opa, está aumentando a pressão aqui, né? Certo? Então eu vou deslocar no sentido do quê? No sentido de diminuir essa pressão. Aí a gente compara, né? O lado esquerdo com o lado direito. O lado esquerdo, como está todo mundo compartilhando o mesmo volume, está todo mundo na mesma temperatura, quanto maior o número de mols, maior a pressão. Então, o lado esquerdo, você tem aqui 2 com 1, 3 mols. E o lado direito tem 2 mols. Então, 3 mols exercem mais pressão que 2 mols. E você lembra, a perturbação foi aumentar a pressão. O equilíbrio quer deslocar para um lugar, para uma direção, para um sentido em que há já uma diminuição da pressão. Aí você pensa, qual lado exerce menor pressão? O lado com um total de 3 mols aqui no coeficiente, nos coeficientes de balanceamento ou o lado que tem 2 mols? Claro que é o lado de 2 mols. Aí o equilíbrio desloca para a direita, certo? Então o aumento de pressão ele vai buscar, né, dado por exemplo, uma contração de volume, ele vai deslocar para o lado de menor volume, que é equivalente a falar o lado de menor número de mols. E a mesma coisa, você diminui a pressão, você teve uma expansão volumétrica, por exemplo, do sistema, você teve um deslocamento para onde há um maior número de mols, para compensar isso, ó, minimização da perturbação. Eu quero dar um recado para você que adicionar um gás inerte não vai deslocar equilíbrio coisa nenhuma, tá? E então você botou um gás inerte lá que não tem nada a ver com essa reação, não vai adiantar nada no deslocamento. E outra coisa, se você tiver números de mol igual de gás, né? Isso aqui só vale para gás, não vai me somar sólido, líquido ou solução aquosa aí nesse negócio da pressão, hein? Tá? Então, agora, se você tiver o número de mols do lado esquerdo, do balanceamento aqui, soma dos coeficientes estequiométricos de balanceamento dos gases aqui da esquerda foi igual ao da direita, você vai mexer que a pressão não vai afetar em absolutamente em nada. Tá bom? Vamos para a próxima. O efeito da temperatura. Tá? Lembra que o efeito da temperatura vai ser o único que vai alterar o valor intrínseco da constante de equilíbrio.
tá? Que eu coloquei aqui na direita, tá? A pressão também não altera, tá bom? Agora, a temperatura, vamos pensar, o que é o aumento da temperatura? O aumento da temperatura é você está dando calor para a reação. A reação está sentindo o aumento de calor. A perturbação é um aumento desse calor. O que a reação vai pensar? Ela vai falar assim, ela vai agir no sentido de minimizar essa perturbação. Logo, ela vai ter que deslocar para um lado que consuma esse calor extra que está sendo jogado lá pelo aumento da temperatura. Então, a gente tem que pensar que o processo que absorve energia, e no caso vai absorver essa energia extra, a absorção de energia lembra de reação endotérmica. Então, aumentar a temperatura, o equilíbrio desloca para endotérmica, tá? Agora, pensa no oposto, diminuição da temperatura. Você diminui a temperatura, você está arrancando energia do sistema. A reação está falando assim, opa, pera um pouco, tá faltando energia aqui. A energia não está a mesma que estava anteriormente. O que ela vai fazer? Ela vai tentar repor, ela vai liberar energia para todo o sistema, para todas as paredes aí do sistema, onde o sistema está contido. Então ela vai deslocar para a exotérmica. Agora, o sentido disso daí não dá para saber, né? Você tem que cada reação tem um sentido. Às vezes é direita, a endotérmica está na direita, às vezes a endotérmica está na esquerda. Vai ser dependente da reação. O que tem que lembrar é isso daqui: aumento da temperatura endotérmica, diminuição vai para o lado exotérmico, certo? Isso? Tudo bem? Então, esse gráfico aqui faz o seguinte, ó. Veja só, eu estou aumentando a temperatura. A constante de equilíbrio está diminuindo com o aumento da temperatura. Significa que se eu estou aumentando a temperatura, certo? A constante está diminuindo. O que é constante diminuindo? Eu estou efetivamente diminuindo o produto e aumentando o reagente, certo? Então, o que está acontecendo? Aumentar a temperatura está ocasionando que o equilíbrio está indo para a esquerda, certo? E aumentar a temperatura, a gente já lembra, já vai para a endotérmica. Então, junta essas duas informações, esquerda e endo. Então, o processo endotérmico está na esquerda, está no sentido inverso. Logo, o processo exotérmico está no sentido direto, ok? Agora, pensa nesse outro caso para ver se entendeu bem. O aumento da temperatura está aumentando a constante de equilíbrio. O que significa isso, aumentar a constante de equilíbrio? Você está aumentando o produto, diminuindo o reagente, certo? Aumentar produto, diminuir reagente é que o equilíbrio está indo para a direita, está sendo deslocado para a direita. E aumentar a temperatura a gente acabou de ver, vai para indo. Então junta essas duas informações, equilíbrio deslocado para a direita e o fato de eu saber que o equilíbrio é deslocado para a endotérmica com o aumento da temperatura. Então, o sentido direto é uma reação endotérmica. Certinho? Isso daqui é uma coisa legal que dá para pensar, dá para unir. Eu não recomendo ficar decorando tudo isso, eu acho que é legal pensar lá na hora, tá? E pensar para ver se as coisas estão consistentes. Agora, o efeito de catalisador. Eu destaco aqui embaixo. Catalisador não desloca equilíbrio químico, tá? Catalisador diminui a energia de ativação. A gente sabe disso. Mas a diminuição tem o mesmo valor para a direta e para a inversa, por isso que não vai haver um deslocamento. Então, o aumento da velocidade pelo catalisador vai ser o mesmo, tanto para a direta quanto para a inversa. Então, não vai haver deslocamento de equilíbrio. Não vai. A única coisa é que o equilíbrio vai ser atingido antes, né, num tempo menor. É só isso que você tem que lembrar, tá bom? Então, é isso daí. Eu espero que você tenha entendido aí a nossa conversa, tá? Espero que esteja bem claro aí as situações que a gente discutiu e a gente se vê na próxima. Eu volto com alguns exercícios para a gente discutir a respeito de princípio de Le Chatelier e deslocamento de equilíbrio aí. Esse assunto, no meu gosto, é muito legal.